O que é esse, entre aspas, ministério do Ezequiel Gomes e até quando ele dura? Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de fazer um daqueles vídeos bem pessoais, sem pauta, né? Só para abrir o meu coração para vocês assim em relação a algumas questões. O Ezequiel Gomes, ele tem muita consciência de que aquilo que ele faz evoca percepções, avaliações e reações muito diferentes entre pessoas diferentes. Algumas pessoas veem e tomam consciência do que eu faço e acham o que eu faço uma coisa maravilhosa, né? Tanto em termos de conteúdo quanto em termos assim, sei lá, das minhas qualidades, da minha retórica, da minha dedicação, da minha capacidade de escrever, da minha capacidade de ter paciência para debater, para conversar, para falar de Deus, da Bíblia, da teologia, e blá blá blá, e várias coisas assim. E outras pessoas, assim, tomam consciência aí do que eu faço e acham um negócio assim horroroso, uma coisa diabólica, uma coisa horrível, que é fruto de pecado e doença mental e loucura e absurdo e heresia e pintam assim um quadro bem pesado, bem negativo. Mas conquanto eu esteja consciente das percepções e das reações das pessoas, o que eu quero falar aqui nesse vídeo não é exatamente assim sobre isso, sabe? Não é endereçar assim as preocupações, aos elogios, as críticas das pessoas em relação ao que eu faço. Mas é conversar com vocês em relação às minhas percepções sobre o que eu faço. E, e assim, tipo, não é muito fácil fazer isso por várias razões, assim, né? Quanto mais a gente faz reflexões desse tipo, mais a gente se expõe. E conquanto eu não tenho assim muito problema de me expor, eu também sei que alguns tipos de exposição em relação ao que a gente pensa, mais cedo ou mais tarde, podem nos prejudicar, vamos dizer assim, né? Tudo pode ser usado contra você, não é verdade? Mas, assim, eu também não tenho um instinto de autopreservação muito forte, nem de autovalorização muito forte. Então, assim, eu realmente não me importo muito comigo mesmo e gosto de ser livre para ser transparente. Às vezes, a minha transparência, ela me prejudica, assim, já me prejudicou em vários contextos, tá? E eu não saberia dizer para vocês se a minha transparência é uma coisa, tipo assim, boa ou ruim, né? Pode ter aspectos bons e aspectos ruins. E, assim, eu queria falar para vocês um pouco do que eu entendo, né? Quanto ao que eu faço, e vou chamar o que eu faço de ministério, beleza? Então, para falar um pouco sobre isso, eu preciso falar um pouco, assim, sobre a sensação do chamado de Deus em relação aí à minha vida. E caiu minha caneta que estou buscando ela. Talvez eu queira anotar alguma coisa no caminho aqui. E essa coisa do chamado é um negócio muito interessante, que naturalmente envolve uma outra discussão sobre se Deus existe ou não, tá? Eu fui ateu muitos anos, acho que já falei isso, apesar de que nunca expliquei assim muito profundamente, né, o meu ateísmo aí para vocês. E eu estou muito consciente assim de que a ideia de que Deus existe é uma coisa muito polêmica, muito complexa e que no final das contas não se pode provar, com quanto se pode ter a convicção, né, como eu tenho, de que seja a certeza absoluta que Deus existe, tá? Mas ao mesmo tempo, eu que já estive do outro lado dessa história, jamais tentaria provar para um ateu que Deus existe. Por várias razões, tá? E um segundo ponto assim da ideia de Deus existir é essa coisa de se Deus se comunica com a gente, né? Especialmente à luz assim da nossa experiência com Deus, em questões mentais, né? A gente está falando de Deus e homem
e essa coisa assim da natureza racional, consciência, mente humana, que inclusive evoca essas discussões assim sobre se crer em Deus é uma espécie de doença mental, é uma loucura, é alguma forma complexa de esquizofrenia, ou é tipo uma carência que o ser humano sente diante da impotência da vida, dos problemas, ou da perspectiva da morte, aí o ser humano meio que tem que se agarrar a uma força ou alguém que supra essa carência e assim, tipo, lhe dê um sentido de vida e uma vida após a morte, blá blá blá. Eu tô bem consciente dessas discussões. Eu tenho a minha posição em relação a elas, e inclusive já falei várias vezes que eu creio que as objeções psicológicas à religião são as mais difíceis de se responder. Porque para você responder às objeções psicológicas à religião, você teria que, na real, realmente provar que Deus existe, que Deus comunica com a alma humana ou com a mente humana, né, que é a mesma coisa, e etc, etc, etc. E na impossibilidade de assim fazer, fica assim uma certa sombra ou uma certa dificuldade em responder a algum tipo de grupo de pessoas que queira reduzir a religião a um problema mental e etc. E aí você teria que provar, na verdade, que a mente da maioria das pessoas funciona mais ou menos bem, o que seria bem difícil de fazer, né? Visto de perto, todo mundo é louco, né? Como é que se diz? E etc. E aí, enfim, beleza. Mas eu estou consciente das discussões, não quero aqui dar uma resposta e refutar os ateus e mundanos, blá blá blá. Mas ao mesmo tempo, assim, tenho bastante convicção da minha experiência com Deus. E a minha experiência com Deus, ela não foi só uma experiência de conversão, com quanto também tenha sido, e em primeira instância o foi, mas ela foi uma experiência onde Deus me incumbiu de uma missão. Eu sou crítico de mim mesmo, eu não sairia dizendo assim que eu sou um ótimo cumpridor da minha missão, tá? Mas eu não abandonei a minha missão, em nenhum momento. E quando assim meio que o conteúdo dessa missão foi se tornando claro para mim na minha experiência com Deus, na época da minha conversão, houve um dia em especial que foi o dia que Deus me chamou para pregar, que foi um dia muito marcante na minha vida, sabe? E nesse dia, tipo assim, eu já estava experimentando a minha experiência de conversão e etc. em relação a Deus há alguns anos. E nesse dia assim que Deus me chamou para especificamente pregar, eu confesso para vocês assim que foi um dia muito interessante assim. Eu lembro de muitos detalhes. Lembro onde foi, como foi, o que eu estava fazendo e etc. Mas eu não vou contar o contexto. E aí, assim, tipo, aquilo era muito novo para mim, muito estranho para mim, muito diferente para mim, muito inusitado, muito assim, tipo, hã? Como assim, né? E, e o fato é que assim, tipo, eu não tenho a menor dúvida de que Deus me chamou, tá? E depois que eu vivi tudo que eu vivi no contexto do Adventismo do sétimo dia, esse é um outro ponto importante também, né? Deus me chamou para ser adventista, tá? Só para vocês entenderem. Quem me convenceu a ser adventista não foi nenhuma pessoa, a não ser Deus. E eu também estou bastante consciente das controvérsias do adventismo, dos defeitos do adventismo e etc, tá? Eu nunca fui um adventista muito normal, assim. E nesse aspecto eu quero dizer assim, eu não sou um adventista tapado, tá? Fanático e nada do tipo. Então eu tenho a visão crítica em relação ao adventismo, eu tenho a percepção de que muitos adventistas são muito equivocados em relação à própria igreja, à própria teologia, à Bíblia, a posição do adventismo no mundo cristão. E eu acho assim, o Adventismo tem sim a sua identidade, tem sim a sua importância, mas também tem sim os seus defeitos e os seus pecados.
E o fato é que Deus me chamou lá pro Adventismo do sétimo dia, e nesse contexto todo me chamou para pregar. Eu não sabia muito bem como colocar isso em prática, sabe? Mas eu entendi assim que eu precisava fazer isso. E eu me dediquei a fazer isso, ainda que assim as coisas foram se revelando assim para mim passo a passo, tá? Deus não mostrou para mim assim tudo que ia acontecer, conquanto eu tive bastante percepção de antemão do que iria acontecer em relação a bastante coisa no meu ministério, tá? Inclusive em relação à minha exclusão da obra e etc, tá? Só para vocês terem claro aí o que a gente está falando. Seja como for, independentemente desse quadro mais amplo, assim, Deus foi me guiando passo a passo, tá? Então, nesse dia que Deus me chamou para pregar, eu não fazia a menor ideia do que isso significava, e a não ser de que eu precisava falar a respeito daquilo. Eu nunca pensava assim num contexto de pregação em púlpito, em igreja, em coisas do tipo assim. E depois, quando eu me batizei, aí comecei a me envolver com a igreja e etc. Eu lembro, inclusive, as primeiras vezes que eu preguei. A primeira vez que eu preguei assim foi bem desafiador para mim, foi uma vigília um pouco estranha. Mas a segunda vez que eu preguei assim foi um dos sermões mais legais que eu preguei na minha vida inteira, assim, sabe? Foi o primeiro sermão do sábado de manhã que eu preguei. Foi lá na igreja do, acho que ai, não era Porto, era perto ali de São José dos Pinhais, ali na região de Curitiba, tá? Eu tô lembrando Porto Novo, mas Porto Novo é lá em Porto Alegre. É alguma coisa ali, tá? Eu nem lembro mais. Mas o fato é que foi um sermão muito legal, assim, né? E eu me lembro bem, assim, da sensação que esse sermão causou nas pessoas que o assistiram, né? Eu me lembro, inclusive, que várias pessoas vieram conversar comigo e perceberam ali uma coisa bem diferente, tá? E essa coisa bem diferente tem que ver com a minha personalidade, obviamente, mas tem que ver com aquilo que Deus me chamou para fazer. E essa característica, que inclusive me destacava em relação aos demais, ela não foi meramente fruto assim de estudo e preparo técnico, conquanto eu estudei muito e me preparei tecnicamente para pregar. Isso também é verdade. Mas assim, eu não sou um cara obcecado pela forma, eu não sou um cara obcecado pela aparência, eu não sou um cara obcecado pelo tapinha nas costas, eu não sou um cara obcecado por ter razão, eu não sou um cara obcecado por ter uma influência, um status e um poder dentro da igreja. Até porque, né, com esse histórico de ateu e várias coisas assim, tudo que eu nunca pensei na minha vida foi esse tipo de coisa. Então, para mim, eu vejo o que eu faço, especialmente aí, vamos tentar entender. Aí depois, nesse contexto todo, eu comecei a pregar, eu ainda nem sabia o que era teologia, o que era faculdade de teologia, etc. Isso eu ainda era um membro da igreja lá na central de Curitiba. E aí, meio que num período de um ano e pouquinho, que eu fui descobrir que existia uma faculdade que fazia teologia, que estudava a teologia e que aí ia ser pastor e não sei o que. Eu falei, olha, eu acho que é para isso aí que Deus me chamou, hein? E eu não tenho a menor dúvida de que Deus me chamou para exatamente isso, tá? Para ser pastor. Vou deixar claro para vocês. Ainda que eu tenha uma visão do ministério, do meu ministério particular e do ministério institucional adventista, que é um pouco diferente, assim, da maioria dos rapazes aí, dos pastores que fazem teologia. E aí tem várias razões pelas quais eu penso assim também. Mas o fato é que, naturalmente, assim, eu fui desenvolvendo a minha compreensão, fui desenvolvendo a minha experiência, fui desenvolvendo o meu conhecimento, fui desenvolvendo as minhas primeiras experiências em relação à pregação.
que não era uma coisa assim que foi rápida e fácil e simples e sem esforço. Pelo contrário, eu me esforcei bastante, assim, sabe? Me esforcei bastante para entender assim um pouco o que Deus queria comigo em relação a tudo aquilo. E aquilo tudo representou um crescimento pessoal para mim gigantesco, assim. E depois de toda a minha experiência no seminário, foi uma experiência longa, fiz muitos amigos, mantenho alguns desses amigos até hoje, conquanto o distanciamento é um pouco natural, né, em função da vida de cada um e tudo mais, mas pessoas que eu amo profundamente, eu conheci tanto no IAN quanto no NASP, quanto nas igrejas pelas quais passei, um monte de história em relação a um monte de coisa, né? E foi assim tudo muito legal, assim, sabe? O meu ministério, inclusive depois que eu entrei na obra e fui ser pastor e etc e tal, foi um ministério fantástico, e inclusive nesse aspecto, é uma coisa interessante, assim, né? Muita gente, especialmente que quer enxergar assim, as coisas mais defeituosas e ruins do Ezequiel, elas às vezes assim pintam esses quadros assim, é que a gente está bastante acostumado, né? Do tipo assim, o Ezequiel é tão ridículo que ele não foi quisto e bem quisto nem na seita dele, blá blá blá, né? Eu acho engraçado que quem fala esse tipo de coisa tenta me atacar, assim, naturalmente, obviamente. Mas o mais interessante, assim, é que tem até adventista que fala coisas desse tipo, mas aí não usa a palavra seita, né? Mas assim, essas pessoas se esquecem o quão bem eu conheço a igreja. Isso é uma coisa interessante também, porque também não foi uma coisa que eu planejei, assim, sabe? Só que eu sou uma pessoa muito observadora. E eu entendo o adventismo, assim, de forma muito profunda. Eu dou risada, assim, porque o adventismo é engraçado na minha percepção. E eu digo isso assim não como um deboche ou um desrespeito ao adventismo. O adventismo é uma religião ridícula em alguns aspectos. E o adventismo é uma religião maravilhosa em outros aspectos. E nesse ponto, o adventismo é muito parecido comigo, e eu sou parecido com o adventismo. O Ezequiel Gomes, ele é assim. Eu tenho algumas qualidades que são maravilhosas, eu tenho a consciência disso. Mas eu também tenho uns defeitos assim que são horrorosos, eu também tenho a consciência disso. E o adventismo é assim também, ainda que as minhas qualidades não são as qualidades em geral do adventismo, e os meus defeitos não sejam os defeitos em geral do adventismo, tá? Então, nesse aspecto, eu não sou a encarnação do adventismo, inclusive eu sou um desafio ao adventismo. Mas eu sou um desafio de dentro, não sou um desafio de fora, tá? Eu sou um desafio para o adventismo, sim. E quando eu saí da obra, eu também não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu sabia que eu precisava passar um tempo assim, quieto, senão eu ia falar muito mais bobagem do que eu falei. E aliás, eu não falei bobagem nenhuma, né? Pelo contrário. Tudo que eu falei nesse contexto todo da minha saída da obra, com quanto seja meio pesado, não é fruto de mágoa e etc. Pelo contrário, é fruto de uma reflexão bem séria sobre os rumos do adventismo. Tá? Não quer dizer que eu sou o dono da verdade em relação a essas coisas. Tá? Mas o adventismo do sétimo dia é um grande potencial desperdiçado. Tá? Porque o adventismo tem uma mensagem bíblica maravilhosa, mas tem uma relação ruim com Ellen White e tem uma relação péssima com a realidade, especialmente do ponto de vista assim, da cultura. E eu estou falando isso não é para defender alimentação, música, roupa, comportamentos mundanos e pecaminosos. Não é esse o problema. O problema é que o adventismo ele tenta adquirir uma identidade dentro do mundo que lhe coloca em contraposição à cultura de forma desnecessária, de forma burra, de forma vergonhosa, de forma vexatória para o próprio adventismo. E claro, eu entendo por que é assim, eu entendo as sensibilidades adventistas, eu entendo a história adventista, eu entendo por que eles são desse jeito,
Mas, assim, nesse aspecto, eu tenho um pouco de bronca e raiva do Adventismo, mas eu também tenho um pouco de piedade, assim, porque eu entendo que é um povo que não tem muita tradição, não tem muita história, é um povo que tem uma mensagem impopular, é um povo que tem muita dificuldade de viver a mensagem que prega, e eu sou um deles nesse aspecto também. E é um povo assim que enfrenta a maldade religiosa, né, dos grupos católicos e evangélicos e etc e tal, mas o Adventismo também tem a sua maldade, isso também, né, não estou querendo pintar o Adventismo como vítima, o Ezequiel não é vítima, o Adventismo não é vítima, não é esse ponto. Mas o Adventismo, naquilo que ele vem pesado para querer esclarecer e abençoar o mundo religioso, ele toca em umas questões muito difíceis e muito ruins, porque mexem com interesses e tradições e entendimentos e etc e tal, que teriam implicações muito graves para as religiões de forma meio que geral aí para mudar. E aí recebe assim uma recepção de muito preconceito, de muita burrice, de muita maldade. Um pouco disso é merecido, porque o Adventismo é meio babaca também, nesse aspecto o Adventismo é parecido com o Ezequiel. Mas não é bem simples assim. Eu não sei se vocês estão me entendendo ou não. Eu espero que sim. O Adventismo é interessante. E eu sei assim que depois que eu saí da obra, eu não tinha um plano. Eu sabia que eu precisava ficar um pouco quieto, que eu precisava pensar muito bem o que eu ia fazer. E eu pensei muito bem o que eu ia fazer. E eu fiz uma opção pela internet. Tá? Eu poderia ter escolhido ter ficado quieto, pregar nas igrejas, fazer evangelismo, ficar quieto, talvez até aí receber uma segunda chance, coisas assim desse tipo, mas eu sabia que eu não precisava de uma segunda chance, porque eu não fiz nada de errado em relação à primeira chance. E quando eu digo que eu não fiz nada de errado, não é que eu não tinha defeitos como pastor. Ser pastor é uma coisa muito difícil, sob muitas perspectivas, tá? Mas o ministério do Ezequiel como pastor foi um ministério extremamente abençoado. Não quer dizer que eu não tive problemas. Eu tive meia dúzia de problemas simples, fáceis, tranquilo, nada de motel com puta, não, desculpa, né? Estão com uma conversa tão legal, não precisamos evocar gente de tão baixo nível, né, pessoal? E etc. E o que também não quer dizer que eu seja melhor do que essa pessoa ou essas pessoas nessas condições morais aí que tem dentro do Adventismo. O Adventismo é um antro também de gente mau caráter na obra, assim, que não é fácil, sabe? Gente corrupta, gente maligna, gente burra, gente. Mas nesse aspecto também eu não estou querendo me colocar acima de ninguém, porque apesar de eu não ter os defeitos específicos e os históricos pecaminosos específicos dessas pessoas, eu também tenho muitas maldades, muitas malícias, muitas vaidades, muitos orgulhos, muitas agressividades e muitos maus testemunhos, muitas coisas ruins, então eu também não estou acima de ninguém, né? Mas assim, independentemente disso, e dos defeitos que eu tive no meu ministério, o meu ministério sempre foi assim: 90% de aprovação. Desses 90% de aprovação, 20% pensando que eu sou uma pessoa absolutamente extraordinária, maravilhosa, e 10% de oposição. Depois que eu saí da obra e comecei a confrontar algumas coisas e poder colocar as minhas visões de forma um pouco mais livre, sem as amarras da instituição, eu adquiri aí, acho que talvez uns 10, 20% a mais de inimizade. Então hoje acho que 70% concordam comigo e 30% aí dos que me assistem, etc., discordam de mim, no sentido meio que geral dentro do adventismo assim, né? Então os meus inimigos cresceram 200% e os meus amigos diminuíram aí 30, 20%. Mas basicamente é isso, né? Creio eu que não passa muito disso aí. E ainda entre esses 70% que me apoiam, uma grande quantidade de pessoas que me acha uma pessoa muito legal, muito extraordinária, e eu fico feliz com isso, apesar de que o meu foco como ministro, no meu ministério pessoal, não é exatamente
adquirir aprovação, status social, nem mesmo me justificar e etc e tal. E eu também não tenho assim essa coisa de querer que as pessoas pensem como eu. Claro, eu valorizo as minhas percepções, óbvio, né? Também é muito difícil você não valorizar as suas próprias percepções em relação às coisas. Mas eu não sou o tipo de cara que quer convencer você a ser como eu. Até porque Deus não colocou sobre todo mundo o que ele colocou sobre mim. E esse é um aspecto importante assim de como que eu enxergo o que eu faço. Quando eu cheguei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu cheguei num contexto pessoal muito maluco, assim, sabe? Em relação à minha primeira esposa, em relação a milhares de coisas assim que ninguém entendia. E eu ia na igreja, especialmente lá na Igreja Central de Curitiba, e eu fazia pouca coisa além de orar e chorar. Inclusive faz tempo que eu não choro, acho que estou precisando chorar um pouquinho para lavar um pouco a alma, sabe? Mas eu lembro que eu chorava muito na época que eu ia na igreja. E as pessoas ao meu redor, elas não entendiam isso. Às vezes elas poderiam achar que eu era uma pessoa muito sentimental, o que nem é verdade. Os meus sentimentos são fortes, né? Eu não sou um psicopata assim, sem sentimentos, sabe? Mas eu sou mais racional do que sentimental. Mas na época que eu estava no processo de conversão, e no momento que eu conheci o Adventismo, e que a minha vida virou de cabeça para baixo por causa disso, eu sabia que Deus estava me chamando para uma coisa muito pesada, muito grave, muito importante, muito complicada, que tem que ver com uma certa ideia de liderança. Tá? Eu sou um líder da igreja. Só que eu não digo isso no sentido assim da instituição, porque é óbvio, né? Eu digo assim da minha liderança natural que o Ezequiel tem. Eu sou um líder nato. Tá? Não quer dizer que eu seja um bom líder, mas eu sou um líder nato. Tá? Então, tipo assim, o que acontece? Deus estava me chamando para aquilo e eu não entendia muito bem aquilo, sabe? Eu me emocionava, eu me arrependi dos meus pecados e não eram poucos, nem pequenos, nem simples. Obviamente eu carrego marcas deles até hoje, né, nas milhares de questões da minha vida, etc. Mas o fato é assim, gente, Deus estava me chamando para ser um líder da igreja. E não numa posição confortável ou simples. Existem líderes da igreja adventista hoje que têm a vida muito fácil e muito mansa. E eu não tenho inveja deles. Eu também acho muito engraçado quando as pessoas pensam que o Ezequiel tem inveja de quem é pastor. Ah, meu pai, se essas pessoas soubessem um terço da missa, né? Mas o fato é que existem pessoas que têm muita tranquilidade dentro da igreja adventista do sétimo dia e vivem vidas assim muito despropositadas, ministérios muito despropositados. Esse não é o meu caso. Eu vivo uma vida muito insegura e incerta, ainda que eu não queira dizer com isso assim que eu estou reclamando para vocês, tá? Parte disso é o que eu escolhi para minha própria vida, porque eu prezo minha consciência, minha liberdade. Tenho também os meus defeitos, os meus pecados, então eu sou propenso a ter um pouco menos de cobertura social em relação a mim, até porque também eu não sou o cara que preza pelo social, né? Então às vezes eu sou meio agressivo, meio pesado, meio maluco aí, e isso acaba que também afasta um pouco as pessoas, também cria um pouco de inimizade e antipatia em relação a alguns aspectos, e eu não estou querendo justificar nada disso, só estou pensando a respeito de como que as coisas são, né? Como que é a minha percepção a respeito das coisas. Claro que no meio dos meus defeitos, eu sou uma pessoa leal, eu sou uma pessoa profunda, eu sou uma pessoa que ajuda as demais sobre múltiplas perspectivas e tudo mais. E
E tenho muitas pessoas que me seguem, que me amam, que gostam de mim. Algumas me seguem de longe, outras querem conversar no WhatsApp, querem me dar as opiniões delas, e querem não sei o quê. Às vezes eu nem consigo responder muito, porque é meio complicado assim lidar com as pessoas, e eu também preciso, como Paulo, ganhar o pão do dia a dia, né? O pão de cada dia. Então, o meu ministério hoje é uma coisa secundária na minha vida. E aí entra um pouco da pergunta também até quando ele dura, né? E essa é uma pergunta um pouco dura, um pouco triste para mim, sabe? Eu não acho que a vida deveria ser o que eu gostaria que ela fosse. Porque eu, como pecador, me afundaria nos pecados que eu talvez gostaria aí de viver sem preocupação. Então o que ia acontecer? Eu ia ser multizilionário, porque não tem necessidade de ser só trilionário, quadrilionário, pode ser zilionário. Aí eu ia transar com todas as meninas mais lindas da face da Terra, porque a gente não precisa negar, né, a mulherada aí, o quanto que a gente gosta de mulher. E aí a gente ia ser uma pessoa, o quê? Paparicada, famosa e blá blá blá. Olha que lindo. É todo mundo pro inferno se fosse assim, né? Se o ser humano fizesse o que ele quer fazer, especialmente naquilo que é pecado, isso só ia para o inferno, ia para outro lugar nenhum. Então, eu estou consciente de que a vida não pode ser o que o pecador Ezequiel gostaria que ela fosse. E é bom que assim seja, tá? Então, tipo assim, ó, por que eu tô falando isso? Porque eu vou, assim, falar um pouco do que eu gostaria de fazer no meu ministério. Claro, se eu morresse hoje, eu não tenho orgulho dos meus defeitos, não, viu, gente? Eu sou consciente dos meus defeitos, inclusive no ministério meu aqui, tá? Mas eu tenho muito orgulho do que eu fiz. Eu acho que, no final das contas, se o Ezequiel morresse hoje, o Ezequiel já é um dos maiores escritores do Adventismo no Brasil, sem sombra de dúvida. O Ezequiel tem um acervo de vídeo e áudio de estudo bíblico e pregação e treinamento e etc., que é mais sólido, é maior em conteúdo e quantidade, etc., do que a imensa maioria dos pastores adventistas do sétimo dia. Quer dizer que o Ezequiel é melhor que eles? Não. Quer dizer só que a graça de Deus atuou no Ezequiel. E eu fico muito feliz com isso, cara. Eu sou muito feliz com isso, sabe? E se eu pudesse, assim, fazer o que eu quisesse fora do aspecto pecaminoso aí, das bobagens da vida, eu realmente gostaria de ter uma fonte de dinheiro. Não precisava ser muito dinheiro, mas também não queria pouco dinheiro, não. Uns 10 mil reais por mês, assim, garantido, tá, galera? Daqui até o fim da minha vida, seja mês que vem, seja daqui 40, 50 anos, beleza? O equivalente hoje aí a, sei lá, 10 mil reais por mês, corrigidos pela inflação, tá, beleza? Porque daqui a pouco 10 mil reais por mês não vale mais nada também, né? Viva Lula e Bolsonaro. Parabéns a todos os envolvidos, inclusive o Ezequiel Gomes, né? A gente nasceu para se lascar nesse país mesmo. Mas ó, 10 mil reais por mês. E aí o Ezequiel, sem preocupação, com a cabeça bem tranquila e bem boa, acorda de manhã, acorda 10 da manhã, porque nem precisa acordar muito cedo, né? Toma um café da manhã, depois almoça, depois toma uma cervejinha gelada. E aí vai fazer o que durante os períodos de comer e dormir, etc e tal? Eu iria escrever o máximo possível. Ia escrever 20, 30, 40, 50, 60, 70 livros até morrer. Ia gravar. Eu queria ter até uma estrutura um pouco melhor de gravação, tá? Tanto de câmera, quanto de luz, quanto de cenário, mas eu também sou meio desleixado com as minhas produções. Mas eu queria melhorar o nível técnico das minhas produções e produzir muita coisa em termos de áudio e vídeo, tá? Conteúdo, estudo bíblico, teologia, confronto a hereges e heresias,
e etc, e etc, e etc, e etc. Mas assim, gente, nessas férias agora, de 2021 para 2022, eu tive umas sensações ruins, assim, um certo sentimento, assim, de parar com o canal, sabe? Eu fico triste, assim, com isso. Eu não sei se isso é uma tentação, eu não sei se isso é uma questão humana, não sei se é uma questão diabólica, não sei se é uma questão divina, tá? E eu digo assim, de parar com o canal e meio que parar, assim, com a teologia mesmo, né? E claro, eu digo isso assim, não porque eu queira isso, tá? Porque a vida não é o que eu quero que ela seja. Mas tudo depende um pouco dos rumos familiares, financeiros, de trabalho. Vamos pensar que hoje eu recebesse um contato de uma empresa grande aí no universo do que eu trabalho, que me oferecesse 10 mil reais por mês, só que em vez de fazer teologia o dia inteiro, eu vou ter que fazer coisa para essa empresa o dia inteiro. Eu acho que eu diria sim, vou fazer isso e assim, não quer dizer também que eu pararia 100% com o canal, mas o canal vai ficando cada vez mais em segundo plano. Hoje ele é segundo plano, amanhã ele é terceiro, quarto, quinto, daqui a pouco não tem mais. E eu tô falando isso também não é pra fazer nenhum tipo de apelo, nenhum tipo de drama, nenhum tipo de nada, assim, tá? Inclusive, tô dizendo isso abrindo o coração mesmo, tá? Não é assim que eu tô planejando fazer isso. Essa é uma sensação, é uma tentação, é um momento complicado, né? Porque a gente cansa também, né? A gente também tem dúvida, a gente também tem outras coisas para fazer, a gente também às vezes questiona um pouco algumas coisas, né? E, e assim, se eu morrer hoje, o meu ministério foi maravilhoso. Se eu tiver mais 10, 20, 30 anos e eu conseguir sustentar a minha produção teológica, acho que também vai ser maravilhoso, tá? Mas não é fácil, não é simples. E eu me lembro de uma experiência de uma época assim que a minha mãe estava orando muito assim pelas minhas irmãs, nesse contexto assim quando as pessoas entram na igreja, né? E elas querem que a família também entre, se converta e pare de, sei lá, de fumar, de beber, de trabalhar no sábado, aquela coisa toda, né? E a minha mãe estava lá pedindo oração pela família e blá blá blá, e muito preocupada com as filhas dela, minhas amadas e queridas irmãs, que ela queria que viesse para a igreja. Eu não lembro bem em que contexto, nem que pessoa que era que falou para minha mãe assim que a minha mãe precisava pedir oração por mim, né? Porque a minha mãe estava preocupada de trazer as minhas irmãs para a igreja, mas o diabo queria tirar o Ezequiel da igreja, né? E eu acho isso engraçado, assim. Eu digo para vocês assim que eu não sou o cara mais místico da face da Terra, não, conquanto eu acho que a mística tenha um espaço na vida cristã, um espaço importante, inclusive. Acho que a gente deve orar, acho que a gente deve compreender o grande conflito, eu acho que a gente deve entender que a gente está lidando com questões espirituais graves e tudo mais. Mas eu não me sinto perseguido pelo diabo em todos os lugares e que o diabo quer me destruir e me matar porque eu sou super importante e blá blá blá. Mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho um pouco de noção dessa batalha aí. E assim, quando às vezes eu penso em desistir, ou quando eu penso em parar, quando eu penso se vale a pena continuar, quando eu penso se estou no caminho correto e etc. Eu não fico com medo desse sentimento, não atribuo ele ao diabo, mas estou sempre alerta para essas ciladas e essas coisas, assim, sabe? Mas eu estou abrindo meu coração para vocês em relação a isso, para que vocês entendam um pouco assim dos dilemas e das questões que existem do lado de cá e que não são simples e fáceis de resolver, sabe? Eu encontrei muitas pessoas assim na minha caminhada cristã que,
que foram instrumentos do diabo na minha vida em relação a algumas coisas, sabe? E eu digo isso não porque elas discordaram de mim ou não fizeram o que eu gostaria que fosse feito, porque isso não é ser do diabo. Eu lido bem com quem discorda de mim, etc. Conquanto alguns dei um pouco de risada em relação a isso. O meu problema é que eu não tenho muita paciência, tá? Então, assim, eu não tenho problema nenhum que você vote no Bolsonaro, que você ache que o Ayrton Kier é um grande pastor, que o samba é um ritmo inadequado para louvor a Deus. Mas se você tentar pregar isso na igreja ou dizer isso pra mim, mais cedo ou mais tarde eu vou ficar meio puto com você. Mas não é porque eu não entenda que você pode ter opiniões diferentes de mim, é porque, infelizmente, é triste, né? A gente vê as pessoas com esse tipo de opinião. Que realmente, assim, demonstra, assim, muito engano, né? E é sempre ruim quando a gente vê as pessoas enganadas, né? E etc. Então, a questão é essa. E assim, eu não sei muito bem como lidar com essas questões, porque a gente precisa manter a chama viva, né, da missão, da pregação, do ensino, do estudo, do esclarecimento, da oração, da vocação mesmo para a qual Deus nos chamou, e eu tenho me mantido assim, tá? Estamos falando em 2022, eu saí da obra em 2016, ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vão fazer 6 anos, né? E graças a Deus, assim, nesses 6 anos, eu fico muito feliz de não ter abandonado, de não ter largado. Tem muitas pessoas que falam esse tipo de coisa pra mim, que como é que você consegue ainda se envolver com esse assunto? Pessoas que pensam que a gente é completamente louco, né? Completamente sem noção. Isso é bem engraçado, assim, sabe? Mas eu, como sempre digo também, sirvo a Deus, não exatamente assim a mim mesmo, ou as pessoas que me seguem, ou a quem me critica, ou quem me elogia, ou quem me dá dinheiro. Aliás, né, para falar em dinheiro, né? Quando eu era pastor, eu ganhava cerca de 8 mil reais por mês. Faz 6 anos que eu saí do ministério. Nesses 6 anos, eu angariei um pouco de recursos, escrevi alguns livros, recebi algumas ajudas em alguns contextos. Olha, eu acho que eu recebi, assim, limpo, para mim, um pouco mais de 10 mil reais, com certeza menos do que 20. Tá? Então, em 6 anos, eu ganhei o equivalente a 3, 4 meses de salário como pastor nos últimos 6 anos. Trabalhando mais do que muito pastor trabalha por aí em relação à teologia adventista. Sou melhor do que eles? Não. Mas só para vocês terem noção, tá? Dinheiro é uma preocupação para mim em relação ao ministério? Não. Eu gostaria que o meu ministério me ajudasse mais financeiramente? Sim. Eu gostaria de pedir dinheiro para vocês? Não. Então é complicado de resolver essa equação aí, né? Mas eu não fiz esse vídeo para reclamar de dinheiro nem pedir dinheiro, tá? Nem seria justo da minha parte fazer isso, porque Deus cuida maravilhosamente de mim, apesar de eu não merecer. Deus usa vocês, em momentos de necessidade eu já tive que pedir para vocês, e vocês me ajudaram. Isso foi super legal, assim, mas eu não abuso disso e não quero abusar. E não sou um vendedor da palavra, não sou um vendedor de nada. Posso até vender alguma coisa, porque no fim acontece, né? Vender um curso, vender um livro, vender um treinamento, vender uma masterclass de como fazer treta na internet. Esse assunto eu entendo. Mas o foco não é esse. Eu nunca enxerguei o ministério como fonte de dinheiro. Tá? Inclusive, a minha percepção é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia me deve muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas também tenho a percepção de que talvez ela nunca seja obrigada a pagar. E aí está na mão de Deus. Mas a questão financeira ela também pesa na hora da gente pesar um pouco as questões de trabalho, ministério, vida. Se ao invés de 10 livros de teologia eu tivesse escrito 10 livros sobre economia, hoje eu estaria milionário? 10 livros sobre criptomoedas. Eu seria o maior escritor do Brasil sobre criptomoeda, que dá bem mais dinheiro do que teologia?
Sim, mas estou reclamando disso? Não, porque eu não gostaria de viver para esse mundo, para ganhar grana. Qual que é o objetivo disso, entende? Eu não sou uma pessoa ambiciosa, gananciosa, sou uma pessoa me contento com o que eu tenho, não tenho nada a reclamar. Claro, eu sei que eu posso passar por maus momentos na vida. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho segurança nenhuma. Mas Deus não tem faltado e isso é maravilhoso, assim, entende? Não tenho medo de morrer, não tenho medo de sofrer, não tenho medo da pobreza, não tenho medo de nada, conquanto eu sei que eu possa passar muito mal na minha vida ainda. E sei, inclusive, que gente retardada e maldosa ainda iria usar isso para querer dizer que tá vendo, porque ele gosta de samba para Jesus. Não, eu não gosto de samba para Jesus. Mas acho um absurdo essa ignorância e burrice entre os adventistas a respeito desses temas. E é isso, cara. Eu nem sei onde é que foi parar toda essa conversa aqui. Tô quase uma hora falando na cabeça de vocês. Acho que não tem praticamente ninguém mais me ouvindo. Mas eu enxergo o que eu faço compreendendo que eu tenho defeitos, que eu tenho problemas, que eu poderia fazer melhor. Tanto os debates, quanto os conteúdos, quanto os livros, quanto tudo. Mas eu também tenho os meus limites, os meus defeitos, meus problemas, tá? Apesar de todos esses limites, problemas e defeitos, o que eu faço com dedicação, faço com amor, faço com carinho, faço com o melhor espírito que eu posso. Às vezes eu tô mais mal-humorado, às vezes eu tô mais bem-humorado, às vezes eu tô mais feliz, às vezes eu tô mais triste, mas a fé não tem me faltado. Eu acho isso muito legal, assim, eu fico feliz por isso. Eu não atribuo isso a mim mesmo, eu acho que com certeza vocês me sustentam em oração, vocês me sustentam com o carinho de vocês. Eu sei que eu nem sempre retribuo da melhor forma, mas sei que vocês que me seguem enxergam um pouco do valor daquilo que eu faço, daquilo que Deus me chamou para fazer. E peço a Deus que me perdoe os meus defeitos e os meus pecados em relação a isso tudo e faça desse ministério aquilo que Ele quiser. Eu tenho fragilidade, eu tenho medo, eu tenho problema, eu não sei até onde isso vai, até onde eu consigo. Mas até onde eu conseguir ir, eu vou. Espero que seja longe ainda, espero produzir muito, espero gravar bastante, espero escrever bastante. Mas também não sei o dia de amanhã, só Deus sabe. E queria dividir um pouco isso com você, não para colocar sobre você nenhum fardo de tristeza, de angústia. Fique feliz que Deus tirou Ezequiel lá do ateísmo, lá de uma vida bem idiota, bem sem sentido, e colocou no meu coração o Evangelho e a pregação do Evangelho, e a missão, e o amor, e a fé. E essas coisas não têm me faltado a despeito dos meus defeitos e dos meus pecados. Fico feliz de poder abrir essas coisas para vocês. Fico feliz que 2, 3 pessoas vão ver o vídeo até o fim. E conto com as orações de vocês, contem com as minhas também. Que Deus venha fazer a vontade dele na nossa vida em relação às questões de saúde, vida financeira, trabalho, vida sentimental e questões aí geral da vida de todo mundo que a gente nem imagina que cada um está passando nesse momento. E que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam sobre a vida de vocês e a minha vida. E que 2022 seja um ano em que Deus possa botar a mão sobre o nosso país, sobre o mundo todo, tá? Um momento muito tenso, muito complicado. E que Jesus volte muito em breve. E o resto é resto. Então, vem Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.